O Uruguai é um dos países mais pequenos da América Latina, sendo o segundo menor em extensão territorial. No entanto, nos últimos tempos, tem se destacado como o melhor e mais seguro país do continente em termos de democracia e economia, tornando-se assim um lugar atrativo e próspero. No entanto, sua história passada se assemelha à de outros países da América Latina, marcada por períodos conturbados de golpes e ditaduras. Atualmente, o que está acontecendo no Uruguai é algo que vale a pena conhecer e entender, pois o país está se destacando em meio às causas atuais da América Latina e conquistando o status de Suíça da América. Vamos agora compreender tudo isso em detalhes. Hoje, com mais de 3 milhões de habitantes, o Uruguai é um país exemplo que, no passado, já foi território brasileiro. O Uruguai fazia parte do Império do Brasil e conquistou sua independência oficialmente em 1828, após anos de conflitos e processos que envolveram países como Espanha, Portugal, Argentina e, claro, o Brasil. Esse período é conhecido como a Guerra da Cisplatina. Ao final desses eventos, nasceu a República Oriental do Uruguai. Assim como muitos países da América Latina, o Uruguai seguiu seu caminho com constantes conflitos internos e sem um crescimento significativo. Isso levou a uma guerra civil que durou quase 13 anos, causada pela polarização entre dois partidos que buscavam o poder. Essa situação atrasou enormemente o crescimento e a prosperidade da população uruguaia. Apesar disso, o país conseguiu se reestabelecer em ordem, mas ainda enfrentou fortes disputas políticas entre os partidos blancos e colorados. Nas décadas seguintes, o país se tornou um grande exportador de produtos primários, como carne e lã, sendo altamente dependente desse mercado para manter sua economia em crescimento. No entanto, no final da década de 1920, veio a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores americana, abalando a economia mundial e causando uma queda de até 40% nas exportações uruguaias. Isso levou o país a passar novamente por períodos precários e sem crescimento, o que era comum em nações que se industrializaram tardiamente. Diante dessa situação, o Uruguai adotou políticas protecionistas para dificultar a importação e estimular o comércio interno. Inicialmente, isso pareceu dar certo, com um crescimento anual de 8% nas indústrias. No entanto, devido ao mercado interno reduzido, onde cerca de 90% dos produtos eram consumidos apenas pela população do país, o crescimento foi interrompido anos depois. Nas décadas de 1950 e 1960, o país ainda enfrentava estagnação, o que desencadeou mais um período sombrio em sua história. Vindo de décadas de instabilidade política e econômica, o Uruguai nos anos 70 sofria inclusive com ataques de guerrilhas urbanas de esquerda. O governo da época suspendeu a Constituição e lançou um período autoritário de regime militar em 1973 para manter o controle. Curiosamente, neste mesmo período, o Brasil, a Argentina e o Chile passavam pelo mesmo momento de regime militar. Basicamente, isso ocorreu devido ao grande movimento de revolução que começou em Cuba, com Fidel Castro, no final dos anos 50, e se alastrou pela América. Nesse período, o Uruguai, com seu governo militar, tomou empréstimos significativos, principalmente dos Estados Unidos, e tentou abrir seu mercado. No entanto, uma abertura abrupta acabou resultando na quebra de empresas uruguaias que não aguentaram a competição. Isso gerou uma grande taxa de desemprego no país e uma queda de 20% do PIB naquele período. Isso enfraqueceu o governo militar, que em 1984 deu início à redemocratização, marcando o fim do período militar e da ditadura no Uruguai. Com a redemocratização do país e um governo mais à esquerda eleito, novas políticas foram implantadas. No entanto, o país ainda estava afundado em dívidas públicas do período anterior. Assim, o Uruguai ainda enfrentava dificuldades econômicas e a crise de 2002 na Argentina agravou a situação, uma vez que os dois países são vizinhos e parceiros comerciais. Nesse período, houve também uma corrida bancária no país, trazendo grande instabilidade fiscal, como bloqueios e quedas de depósitos bancários. No entanto, a grande virada ocorreu a partir de 2003 e 2004, quando o governo tomou medidas de austeridade fiscal, reduzindo gastos públicos e estabelecendo metas de inflação para não perder o controle da economia. Além disso, trabalhou na estabilidade do câmbio e na reestruturação das dívidas públicas, aproveitando o boom das commodities na década de 2000.
período em que as exportações para a Europa e o resto do mundo estavam em alta. O Uruguai soube aproveitar muito bem a geografia de sua localização, com sua grande saída para o Oceano Atlântico. Dessa forma, diversificou seu mercado de exportações a fim de reduzir a dependência da Argentina e do Brasil. A pobreza foi reduzida de 33% em 2002 para 21% em julho de 2008, enquanto a pobreza extrema caiu de 3% para 1,5% em 2005. O Uruguai se tornou o maior exportador de softwares da América do Sul, e a economia cresceu a uma taxa anual de 6,5% no período de 2004 a 2008. Um dos pontos fortes que impulsionou o crescimento do país foi principalmente sua modernização portuária. O Porto Marítimo de Montevidéu se destacou como o mais avançado e eficaz da América Latina, localizado sobre o Rio da Prata, na baía da cidade de Montevidéu. Com acesso às principais hidrovias do continente e uma importante zona de trânsito de cargas do Mercosul, esse porto competiu com o de Buenos Aires. O Porto de Montevidéu funciona 24 horas por dia, durante todo o ano, devido à escassa probabilidade de ventos ou tempestades que impeçam as operações portuárias. Historicamente, esse porto impulsionou o desenvolvimento da economia uruguaia. Além disso, o Uruguai possui outras 7 portas ao longo de sua costa. Nessas regiões portuárias, foram estabelecidas 11 zonas de livre comércio e produção, funcionando como regime de zona franca. Isso oferece inúmeros benefícios alfandegários e fiscais, como a livre entrada e saída de produtos e bens, juntamente com isenções fiscais. Graças a essas zonas de livre comércio, o Uruguai se tornou um dos principais centros industriais da região, atraindo bilhões de dólares em investimento estrangeiro nos últimos anos. Juntamente com as isenções fiscais, isso transformou o Uruguai em um atrativo paraíso comercial para empresas que desejam se estabelecer no continente sul-americano. Com todas essas mudanças econômicas, ocorreu um crescimento natural do turismo e uma maior procura por cidadania. Em 2011 e 2012, o Uruguai foi incluído nas listas dos 10 melhores destinos do mundo em desenvolvimento, segundo a revista Condé Nast Traveler. Além disso, publicações como o Portal Post já recomendaram o país como um bom destino para pessoas que procuram uma aposentadoria tranquila e uma vida com impostos razoáveis. Os resultados dessas transformações são evidentes. Em 2020, o Uruguai teve um aumento de 151% em investimentos estrangeiros. O país consolidou ainda mais sua estabilidade fiscal, tornando-se o menos corrupto da América Latina e o primeiro em transparência. Além disso, ostenta a maior renda per capita do continente e é o segundo país sul-americano com maior liberdade econômica, ficando atrás apenas do Chile. Talvez o ponto mais importante de tudo isso seja que o Uruguai é hoje o 11º país do mundo em quesitos de democracia, recebendo o título de democracia plena e estabelecida. Enquanto isso, o Brasil ocupa a 51ª posição, com o título de democracia falha, juntamente com a Argentina em 50º lugar. Esses foram os principais detalhes que levaram o Uruguai a se tornar um lugar próspero na América, em meio a tanto caos e autoritarismo no continente sul-americano. O Uruguai surge como uma esperança e exemplo para as demais nações e seus povos. E você, gostaria de ver o Brasil seguindo esse rumo? Comente abaixo o que precisamos fazer para trilhar caminhos mais livres e prósperos.